Olá! Que bom saber que você dedica esses minutos do seu dia para, junto conosco, fazer esse encontro tão bonito, tão especial com Jesus no Evangelho, o encontro que ilumina, que incentiva e que orienta a nossa caminhada de fé, a nossa vivência cristã. Vamos juntos, então, fazer esse novo encontro com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. Hoje é quinta-feira, dia 21 de julho, e o Evangelho do dia de hoje é segundo Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus ele explica aos seus discípulos por que ele fala em parábolas para as multidões. A parábola é um jeito de falar através de pequenas histórias que ajudava aquelas pessoas simples a entenderem de um jeito mais fácil o que Jesus queria ensinar sobre os mistérios e sobre o reino de Deus. Os discípulos, eles não precisavam ver e ouvir essas coisas através de parábolas, porque eles tiveram a oportunidade de conhecer os mistérios do reino de Deus por meio da presença e dos ensinamentos, da formação que eles receberam diretamente de Jesus. Mas aquele povo simples não teve a mesma oportunidade. E nós sabemos muito bem que quem não tem oportunidades na vida, principalmente de estudo, de conhecimento, tem dificuldades depois de conhecer e de entender as coisas. Por isso eles precisavam que Jesus falasse de uma forma diferente, mais simples, mais fácil, para poderem entender, acolher e viver os ensinamentos sobre o reino de Deus. Jesus vai dizer aí no Evangelho que o coração daquele povo tinha se tornado insensível. Eles passavam por tantos sofrimentos na vida que não conseguiam entender. E o pouco que conseguiam, às vezes, entender, acabava se perdendo, porque eles não tinham recursos, não tinham condições, estudo, formação, para aprofundarem, para compreenderem melhor aquilo que estavam conhecendo. Por isso Jesus disse no Evangelho que quem tem pouco perde até o pouco que tem. E esse era um processo muito rápido, que endurecia o coração e que empobrecia aquele povo e não deixava eles entenderem a mensagem de Jesus. Então as parábolas são um recurso que Jesus utilizava para mudar aquela realidade tão triste, tão difícil e ajudar aquele povo simples a entender e a viver a palavra de Deus. Os discípulos, eles são felizes porque eles tiveram a graça de ver, de ouvir, de estar com Jesus e entender tudo o que ele ensinava. Quantos são os que gostariam de ter essa oportunidade e ainda não têm até hoje? E quantas pessoas também têm hoje em dia a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de entendê-la, de colocá-la em prática, mas não dão a devida importância para ela. Nós precisamos fazer, meu irmão, minha irmã, que na caminhada das nossas comunidades, das nossas atividades pastorais, a mensagem da palavra de Deus seja cada vez mais ensinada de um jeito simples e acessível para que todas as pessoas
principalmente as mais simples, possam entendê-la e praticá-la, para que assim, aos poucos, a cada dia, a vida de todas as pessoas, ela caminhe como Deus quer e se torne mais tranquila, mais simples e mais feliz, como é a vontade de Deus para todos nós. Que o bom Deus te abençoe, te proteja, te conserve na alegria e na paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, você que acompanhou até aqui. Te espero amanhã para um novo encontro com Jesus no Evangelho, se Deus quiser.